Olá, amantes de química e de choque de cultura, o programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o aluno palestrinha. Para quem não sabe, palestrinha é uma palavra de origem brasileira que quer dizer o quê? Quando um cara ele gosta muito de um assunto e ele fala tanto sobre ele que perturba os outros, as pessoas olham para ele e falam assim, esse cara é um palestrinha. Cara, então, tô gravando esse vídeo aqui sem roteiro nenhum, tô falando tudo aqui da minha cabeça. Vou ver se até que se eu gravo de uma vez só. Deixar claro também que esse vídeo é só um vídeo de opinião, tá? Eu não fiz nenhum estudo pra tá falando aqui o que eu vou falar pra vocês. É tudo da minha cabeça aqui, tá bom? A motivação pra eu estar gravando esse vídeo foi porque eu vi esse tweet que eu tô botando aí na tela pra vocês. Eu particularmente amo o aluno palestrinha no EAD. Vai, bicha, enche linguiça aí. Vou lavar meu fogão. Antes de falar o que me incomoda nesse tweet, eu tenho que dar uma definição um pouco melhor de palestrinha do que aquela do começo do vídeo. Para quem não conhece, Choque de Cultura é um programa aqui do YouTube, que já passou na Globo também, feito por 4 atores, 4 comediantes que interpretam motoristas de transporte alternativo. E esses motoristas eles se reúnem para discutir sobre cultura e geralmente falar sobre cinema. Maurílio dos Anjos dentro do grupo, ele é o especialista em cinema por fazer transporte de cinema, de ator, enfim. Existem também o Julinho da Van, o Renan e o Rogerinho do Ingá, que é quem comanda esse grupo todo. Pois bem, tem um programa que, se eu não me engano, é o primeiro, que eles estão falando do filme do Harry Potter sem Harry Potter. O Maurílio ele explica que o que o pessoal estava falando lá, o que eles estavam discutindo de fazer um outro filme com o Harry Potter mais velho e tudo mais, que isso seria um spin-off. Só que as pessoas elas não entendem o que seria o spin-off e ele dá essa explicação, que spin-off é uma palavra de origem inglesa que quer dizer o quê? Quando uma parada ela aparece no outro filme que tu já viu de outro filme, tu fala assim, isso aí é spin-off. Logo depois disso, o Julinho da Van, ele cutuca o Maurílio, falando assim, irmão, tu quer dar uma palestra para explicar o que é cópia? Como é que tu chega em mulher? Então, nessa hora, a gente acaba percebendo uma relação de dominância ali. Porque o Maurílio ele fica meio que encolhido no canto dele, enquanto que o Julinho cresce pra cima dele, e o Renan também entra na pilha e começa a zoar o Maurílio. Aí, num outro vídeo mais pra frente, tem uma discussão lá, o Maurílio dá a opinião dele, nessa que o Julinho chega e fala assim, me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E é assim que surge o termo palestrinha, um apelido colocado pelo Julinho para tentar diminuir e menosprezar o Maurílio pelo conhecimento que ele tem e tenta passar para as pessoas. Agora eu quero explicar um pouco aqui para vocês a minha visão de cada um dos personagens e a dinâmica entre eles para poder trazer isso do programa para a sala de aula. O Rogerinho do Ingá, ele é quem comanda todo o grupo. Então, ele quer sempre ter o poder na mão, a última palavra é dele. Já o Maurílio, ele é esse cara que as pessoas chamariam de emocionado. Isso porque ele fala de uma forma polida, ele tem essa necessidade de transmitir o conhecimento que ele tem, de falar sempre uma curiosidade, alguma coisa que as pessoas não sabem. E muitas vezes ser visto com maus olhos pelas outras pessoas. Eu, particularmente, não acho que ele seja arrogante. Ele só realmente gosta muito desse conhecimento que ele tem e ele sente essa necessidade de transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, para que elas também saibam aquilo que ele sabe. Já o Julinho eu vejo como uma pessoa mais perdida ali no programa. Tipo, ele tá participando lá e tal, porque ele é amigo das pessoas, mas muitas vezes ele não viu o filme que vai ser comentado, ele não sabe muito bem sobre o que está passando, ele é meio aéreo às questões que estão sendo discutidas ali. Então, ele é só um cara que está ali, está curtindo o que está fazendo e é isso. Já o Renan, eu vejo como essa pessoa que ela gosta de roubar a cena, de pegar as atenções e atrair todas para ele. Então ele sempre inventa alguma informação, ele sempre quer ter a palavra final, não da decisão, mas ser o último a falar simplesmente. Tem uma discussão, ele quer ser o último a falar para ser o cara que vai ser lembrado depois da discussão. Eu vejo aí como uma diferença do Maurílio. O Maurílio ele tem um conhecimento, mesmo que precário, que ele tenta passar para os outros porque ele acha muito legal aquilo que ele sabe. E ele quer compartilhar isso com as pessoas. O Renan não.
Muitas vezes ele até inventa conhecimento só para mostrar para os outros que ele sabe. Vocês percebem a diferença? Lembrando aqui que isso tudo é só a minha opinião, beleza? Agora, quanto às relações que acontecem ali no programa. O Julinho, ele zoa muito o Maurílio, eu vejo que por uma questão mais de dominância. Tipo o valentão da escola que pratica bullying com o cara mais fraco. Eu vejo que o Julinho, ele sacaneia o Maurílio, ele chama de palestrinho e tudo mais, pura e simplesmente para diminuir o Maurílio. E é isso. O Renan, não. Eu vejo que ele tem um pouco de inveja do Maurílio. Ele sabe que o Maurílio realmente sabe alguma coisa. Então, quando o Maurílio ele tenta falar uma coisa, ele solta uma informação, o Renan ele tenta diminuir essa informação para assim diminuir o Maurílio, inferiorizar o Maurílio. E sempre vem com uma contra-informação, como ele mesmo fala, para tentar superar aquilo que foi dito. Não porque ele quer transmitir aquele conhecimento, mas porque ele quer estar por cima. E é nessa lógica que o apelido palestrinha cresce. Porque tudo que o Maurílio fala de conhecimento, de uma coisa mais diferente, é visto como uma palestrinha que ele está dando. Então é um jeito muito fácil de inferiorizar o Maurílio. Então, ao meu ver, palestrinha, na verdade, não é o Maurílio, é o Renan. Porque ele sempre inventa uma informação só para ficar por cima. Então ele fala daquele jeito, ele sempre puxa o assunto para uma coisa que ele tem um pouco mais de domínio, que não necessariamente tem a ver com o assunto que está sendo discutido, só para sair por cima. Agora, trazendo para a sala de aula, eu vejo dois tipos de aluno que podem ser considerados como palestrinha. Tem um aluno do tipo Renan, que ele sempre levanta a mão para falar aquilo que o professor já tinha falado. Ele sempre puxa o saco do professor, ele sempre fala aquilo que o professor quer ouvir, mas por uma questão de ego, para mostrar para o professor e para os outros alunos da turma que ele sabe. E tem um aluno do tipo Maurílio, que é aquele que sempre levanta a mão para tirar dúvida com o professor durante a aula, é aquele que faz os trabalhos, faz os exercícios, é aquele que traz conhecimento de fora da sala de aula e debate com o professor, não para mostrar para os alunos que ele sabe, mas para gerar conhecimento mesmo, porque ele gosta daquilo que o professor está explicando, ele gosta do professor. É uma coisa mais para ele, não é uma questão de ego. E para mim é um erro você classificar tanto o aluno Maurílio quanto o aluno Renan como aluno palestrinha, porque as motivações de cada um deles são completamente diferentes. E é como eu falei, palestrinha, para mim, é o Renan. Agora eu vou trazer aqui para vocês minhas experiências como aluno e como professor. Vocês devem ter percebido que eu estou defendendo um pouco, além da conta, o Maurílio. Isso é porque, de fato, eu me identifico com ele. Na sala de aula, eu sou aquele cara que levanta a mão e tira dúvida com o professor. Trago alguma informação, algum conhecimento de fora da sala de aula e pergunto ao professor se aquilo é válido, se aquilo se aplica naquela matéria que o professor está falando. Enfim, eu sou o aluno palestrinha que as pessoas falam. Por que isso? Por que esse apelido de palestrinha? Muita gente, quando eu tô tirando dúvida, levantando a mão ou falando com o professor, fica com cara amarrada porque eu tô, como eu já disse, atrapalhando o andamento da aula. Só que assim, gente, a aula é para você entender o que o professor está explicando. Se eu não entendi, eu tenho que perguntar. É simples. A função do professor ali é explicar a matéria para mim. Se essa função não está sendo cumprida, não na questão dele não estar explicando, no caso ele está explicando, mas se o objetivo ele não foi alcançado, o objetivo de eu entender aquela explicação, eu vou levantar a mão e vou perguntar. Me desculpe. Se o seu objetivo é simplesmente passar de ano, passar na matéria, vou fazer o quê? Eu também quero passar, mas eu também quero aprender. Eu quero aprender para passar. E para aprender, eu tenho que entender o que o professor está falando. E para entender, quando eu tiver uma dificuldade, eu tenho que perguntar. Na graduação, eu tive um professor que ele prendia os alunos no laboratório. A gente só podia sair do laboratório quando o nosso experimento tivesse terminado. A aula, que teoricamente era para ir de 8 a meio-dia, muitas vezes acabava meio-dia e meia, 1h, 1h30, 2 horas. Não importava se a gente tinha almoço, se a gente tinha aula depois, se a gente tinha a prova na aula depois, isso não importava. Ele segurava a gente até a gente acabar o experimento. Inclusive, quem fez química no UFRJ, comenta aí casca de cebola, que é exatamente esse professor de quem eu estou falando. Enfim, muitas vezes eu fiquei depois da hora porque esse professor maluco ficava segurando a gente no laboratório. Então eu saía do laboratório, corria, comprava um salgado e ia para a aula de orgânica, que era a que começava 1h da tarde. Às vezes eu chegava lá, sei lá, 1h30, comendo salgado, sentava lá na primeira fileira e prestava atenção no que o professor estava falando. Só que assim, eu tinha
acordado cedo para ir no laboratório na aula anterior, não tinha almoçado, cheguei lá, tinha acabado de comer o salgado, sentava depois daquela adrenalina, eu acabava cochilando. Então, tipo, eu ficava batendo cabeça. Inclusive, eu tenho uma foto no Facebook que eu tava dormindo na sala de aula. Só que assim, apesar de eu estar cochilando, eu tava com o ouvido prestando atenção no que o professor tá falando. Eu sei que é estranho, mas, sério, eu tava prestando atenção no que o professor falava. E então, de vez em quando eu tava lá cochilando, eu abria o olho assim, olhava para o quadro, lia o que o professor tinha passado, com aquilo que eu tinha ouvido dele falar, levantava a mão e fazia uma pergunta. Só que não era uma pergunta de tipo alguém que não estava prestando atenção porque estava dormindo. Era uma pergunta de alguém que entendeu o raciocínio que estava no quadro, só que teve um ponto que não ficou claro, alguma coisa assim. Aí foi nessa época que o professor me chamou, botou meu apelido de chato. Mas foi tipo um apelido carinhoso, não foi nada pra me rebaixar nem nada. Tipo, ele falava que eu era chato porque toda aula eu perguntava, toda aula eu levantava a mão e tirava dúvida com ele e tudo mais. E eram dúvidas relevantes pra matéria. Tudo bem que eu acho que ele pecava um pouco, porque ele me dava muita corda e a gente ia discutindo coisas que não tinham mais a ver com a matéria. Eu acho que ele poderia, tipo, dar uma segurada e falar assim, isso aí a gente conversa depois da aula. Mas assim, as dúvidas que ele tirava comigo eram dúvidas como quaisquer outras. Só que as pessoas que estavam lá na aula, elas ficavam de cara feia. Quando eu levantava a mão, o pessoal ficava assim, tipo... lá vem ele perguntar de novo, tá não sei o que, ele não deixa o professor em paz e tal. Só que, novamente, cara, eu tô com uma dúvida, eu preciso sanar essa dúvida. Como é que eu faço isso? Levanto a mão e tiro a dúvida com o professor. Assim, não tem muito o que fazer. E tem outra. Muitas vezes a dúvida que eu tinha era a dúvida de gente que estava lá atrás que não queria perguntar, mas depois que eu perguntava, a pessoa entendia meio que por tabela. Tipo, ok, a função do professor novamente é explicar a matéria. Se eu levantei a mão e tirei a dúvida, ele não vai falar, tipo, só pra mim no meu ouvido, ele vai falar pra turma toda. Mas, pô, eu acho meio hipocrisia você reclamar do aluno que tá perguntando, mas se fazer valer daquela informação que o aluno conseguiu, sabe? Agora, eu já vi muito aluno igual o Kiko, que só ficava repetindo aquilo que o professor tá falando. E, de fato, esse aluno é muito chato, porque ele só tá puxando o saco do professor pra ver se consegue ali uma amizade com ele, sabe? Tipo, ele não acrescenta em nada na aula. Esse tipo de atitude eu sou totalmente contra. Agora eu vou dar minha visão dessa situação toda como professor. Para mim, pelo menos, é muito importante ter esse retorno dos alunos, quando eu estou explicando alguma coisa, para saber se eles estão entendendo ou não aquilo que eu estou falando. Para mim não faz sentido nenhum eu entrar numa sala de aula e começar a explicar uma matéria e nenhum aluno entender. O meu objetivo ali, como eu falei, é fazer com que o aluno entenda aquilo que eu estou explicando para depois, quando ele estiver estudando sozinho, ele aprender aquela matéria e ter condições, sei lá, de fazer uma prova e passar de ano, fazer a prova e passar no vestibular, mas principalmente aprender aquilo que eu estou explicando para ele. Só que o seu aluno tem uma dificuldade. Ele não entendeu alguma coisa que eu expliquei, mas ele também não pergunta, ele não sinaliza aquela dificuldade, fica difícil de eu saber aonde que está o problema, ou melhor, saber se tem um problema. Tipo, na aula ao vivo, é muito mais fácil que você vê no rosto do aluno aquela cara de perdido de tipo... Tô entendendo nada do que você falou. Então eu pego e repito, eu pego e pergunto pro aluno se ele está entendendo, se ele não entendeu, qual é o ponto que está difícil. Ao vivo é mais fácil. Agora, a gente está no meio da pandemia do coronavírus, as aulas estão sendo todas online pelo Google Meet. Muitas vezes o aluno não liga a câmera, super entendo, vergonha, às vezes a internet não funciona e tudo mais. Ok? Às vezes o aluno não liga o microfone também. Então a gente depende só do chat. E se nem no chat o aluno pergunta, fica complicado de explicar a matéria para ele. E eu sinto que muitas vezes o aluno não pergunta com medo de represálias dos colegas. Que às vezes não vão falar ali ao vivo, mas vão falar em off, que o aluno é chato, que o aluno está perguntando muito, que o aluno está atrapalhando o andamento da aula, que o aluno é palestrinha, só porque ele está querendo sanar uma dúvida dele. Eu lembro que no meu primeiro ano no curso de inglês, a minha turma ela só falava português. Tipo, a professora, ela insistia em só conversar com a gente em inglês, só que a turma como um todo, ela não respeitava a professora. Eles sempre comentavam as coisas em português, tipo, só os exercícios eles falavam em inglês, mas era quase que 80% do tempo falando em português. E eu ficava meio acuado, meio que sentindo essa vergonha, esse medo de falar em inglês e ser visto como arrogante,
ser visto como alguém que quer aparecer, sabe? Só que para quem fez curso de inglês ou espanhol, enfim, qualquer curso de línguas, sabe que se você não praticar, você não vai aprender. É a prática da língua que faz com que você aprenda a falar aquele idioma. Aí eu lembro que a professora até veio conversar comigo. Eu acho que ela sentiu que eu tentava falar, mas eu ficava meio que envergonhado. Aí eu lembro que ela veio conversar comigo e falou assim: pô, cara, eu vejo que você é um aluno esforçado, você gosta de inglês e tudo mais. Por que você não fala? Aí eu expliquei pra ela que eu tinha meio que vergonha dos outros alunos que não falavam inglês, então tipo meio que não tinha com quem eu falar, e eu também tinha meio que medo de ser repreendido pelos alunos. Ela falou: não, cara, você pega e fala inglês mesmo, que assim você vai forçar os outros alunos, qualquer coisa você conversa comigo em inglês, só pra você ir treinando mesmo. E foi assim, eu comecei a falar mais inglês na sala. No começo eu tinha vergonha por conta de não saber o idioma mesmo, mas foi com essa prática que eu fui evoluindo. E hoje eu sei falar inglês. Então o que eu tenho para dizer para vocês alunos é: tirem suas dúvidas, perguntem. Sério, não tem nada melhor para um professor do que sanar uma dúvida de um aluno e ver aquela expressão de tipo: ah, agora eu entendi. E para você que não pergunta e ainda hostiliza aqueles alunos que tentam tirar suas dúvidas, eu queria parafrasear aqui a Stephanie Verne: se você não pergunta, não despergunte os perguntadores, ok? E pô, conta aí nos comentários se você tem alguma experiência dessa de tirar dúvida em sala de aula. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like e compartilha com aquele seu amigo palestrinho. E para vocês me seguirem nas minhas redes pessoais, no Twitter, onde eu falo um monte de besteira e posto meme, e no meu Instagram, onde eu posto as fotos dos meus pokémons, é só procurar lá, @BrunoBetar91. E se vocês não quiserem perder quando sair vídeo novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E também vocês podem seguir o canal do Betar no Facebook e no Instagram. Só procurar lá, @canal do Betar. De qualquer jeito, os links estão aqui na descrição. Eu vou nessa. Valeu!